Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Sejam bem-vindos. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses, 369-2159 e o plantão 24 horas, 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Amigas e amigos da Rádio Ilha Capital, aqui estamos no nosso 45º podcast, tratando hoje de um assunto que não consta lá dos meus objetivos iniciais. O assunto me é muito caro e é filosofia. Nossa conversa de hoje será com Otávio Fattori, pai de 2 meninas, formado em administração de empresas e buscador de si mesmo, além de atuar como facilitador de outras pessoas, socializando suas descobertas nessa caminhada. Tudo bem contigo, Otávio? Conta um pouco para nós aqui da tua trajetória. Então, me formei em administração pela PUC e depois eu me lembro que eu tinha viajado para a Austrália. Eu tranquei no último semestre, eu tranquei e fui morar lá em Sydney, né? Fiquei quase 1 ano lá. E daí lá eu tive alguns momentos assim que eu fiquei só comigo mesmo. E eu sinto que lá que começou esse processo essa busca por autoconhecimento. Depois, quando eu voltei, terminei de me formar, não tinha conseguido trabalho ainda, né? Queria trabalhar com parte de planejamento estratégico e tudo mais, consultoria. E aí eu estava uns 6 meses, eu acho que sem conseguir trabalho. Daí minha mãe, tu não quer fazer alguma atividade física, alguma coisa para, né, gerar uma energia aí para te motivar e tal? E daí eu acho que eu gostaria de fazer yoga. Entrei no yoga, comecei um processo. E eu me lembro que uma vez eu estava sentado no meio do mato, um feriado, olhando para o céu assim, pensando, o que eu vou fazer da minha vida? E aí aqueles cliques assim, né, que a gente não explica, aqueles cliques, não, peraí, essa pergunta não está certa. A pergunta é, o que eu gostaria de fazer na minha vida? O que eu ia fazer e ser feliz fazendo? Nisso começou um projeto, que chamou Projeto Refletindo, né, na época eu e meu irmão, a gente começou esse projeto, tinha o viés de autoconhecimento nesse projeto, assim, né? Então a gente fazia artesanato com bambu e a gente embutia reflexões de grandes pensadores da humanidade e tudo mais. Então, todos os artesanatos tinham um cunho de autoconhecimento, tinham esse propósito, né, de promover essas mudanças de dentro para fora, né, através das reflexões e filosofia desses grandes pensadores, né, sábios da humanidade. Daí, nessa busca pelos pensadores e o que esses caras, né, diziam, eu comecei a montar um banco de dados de pensamentos desses caras. E aí comecei a ler e comecei mas olha que interessante essa perspectiva. E comecei a me aprofundar naqueles olhares, né? Comecei a gostar muito da filosofia oriental. E aí descobri a meditação. Eu venho de uma família espírita também. Minha família sempre trouxe bastante assim, essa área de espiritualidade, né? Daí, dentro da meditação, eu descobri algo que eu poderia praticar comigo mesmo, né? Eu era bastante questionador, assim, né? No sentido de, não, peraí, só que está escrito num livro, não me vem com essa. Eu quero experimentar essas coisas, eu quero experimentar para ver se isso é verdade comigo. E a meditação se mostrou como uma ferramenta bem assim, ou seja, eu comecei a fazer as práticas, né? Comecei a frequentar os lugares
que faziam práticas, comecei a estudar sobre meditação, comecei a fazer minhas próprias práticas. E chegou um ponto que eu comecei a ensinar essas técnicas de meditação para outras pessoas, né? Na hora que tu descobriu que a meditação era uma ferramenta, tu está te referindo a uma ferramenta para a tua busca de autoconhecimento? Isso, E exatamente. antes de ir para a Austrália, tu lembra de algum momento que tu tinha essa espiritualidade aflorada numa outra direção que não fosse especificamente do autoconhecimento? Não muito, Daltro, assim, porque até quando eu comecei a dar uma estudada no Espiritismo, foi antes de conhecer a meditação, o meu viés, assim, que mais me atraía eram os livros sobre reforma íntima. Eu gostava muito dos livros do Hamed, né, do Francisco Neto, ele é psicografado pelo Francisco Neto, do Espírito Hamed, né, então, me lembro que eu estudei bastante As Dores da Alma e Os Prazeres da Alma, 2 livros muito legais, assim, que falavam sobre essa abordagem de autoconhecimento, assim, né. Isso desde cedo, desde que idade? Ali, adolescência, início da vida adulta, assim, eu comecei a dar uma olhada, dar uma estudada, porque minha família sempre falava, eu questionava, às vezes eu tinha dúvidas, né, existenciais sobre o porquê das coisas, né, como é que funcionava, né, essas questões que vêm surgindo, né, e aí eu sempre fui respondida através da doutrina espírita, né, essas minhas questões, né. Mas um adolescente pensar em dor e dores da alma não é uma coisa comum, né? Um adolescente que busca informações sobre esses temas, as dores da alma, né, as alegrias da alma, não é uma coisa muito encontradiça, né? Talvez nem tanto, assim. Mas acredito que esse ambiente, né, familiar ajudou bastante. O meu irmão também, ele estudava, na época que eu voltei da Austrália, ele estava estudando bastante o espiritismo, então a gente conversava bastante, né? Ele é mais moço que tu? Não, ele era 7 anos mais velho. Faz 3 anos aí que ele faleceu. Mas ele também foi um grande incentivador também, assim, né, dessa área de espiritualidade. Ele não chegou aí por esse viés da meditação, né, assim, ele ficou mais na parte de estudo, né, assim. E eu comecei a ir mais para essa parte prática mesmo, né. E daí é louco, porque quando a gente começa a parar para observar a nossa própria mente, a gente vê que essa mente é maluca, né? Mas essa sacada, Otávio, de que aquele famosa frase, penso, logo existo, lá atrás, né, que essa famosa frase não alcançou o objetivo que ela desejava à época, que tu dissesse assim com uma naturalidade muito típica do teu jeitão. Quando a gente para observar a mente, isso não é uma coisa fácil de tu observar a mente ou os teus pensamentos. Isso é um negócio que, para te chegar nesse momento, assim, poxa, mas quem é que está falando? Quem é que está falando agora? É a minha mente, é o meu pensamento ou o quê? E essa sacada, Otávio, que eu acho bem importante, né? Sim. Mas também, durante toda a minha trajetória de estudos espíritas, não caiu essa ficha para mim, assim, de que havia 2 personagens importantíssimos junto comigo, né? Eu sendo um deles e outro que parecia ser eu, né? Isso, perfeito. Realmente, Daltro, parece que é um ponto aí importante de um salto, né? Um salto quântico, digamos assim, quando a gente se dá conta da existência da dimensão observação na nossa experiência. Porque a gente passa uma vida inteira, né, com essa consciência que nós somos, digamos, adormecida, né, totalmente identificada com o fluxo incessante do pensar, né, identificada com esse pensador dentro da nossa cabeça, né, passa uma vida inteira assim, né, a consciência dormindo, né, identificada com esse eu psicológico, né, esse eu pessoal, né, ou ego, né. Então, é um momento realmente super pontual e relevante de todo esse processo de autoconhecimento, é essa descoberta, né? Descobre a existência de uma outra dimensão na tua experiência de ser humano. E aí tem uma série de implicações, né? Essa descoberta afeta todas as áreas da nossa vida, né? Então, realmente como tu disse, assim, eu falei de uma forma meio que banal, mas não, realmente é algo bem importante mesmo.
Porque quando a gente está falando aqui para um público que a gente não sabe muito bem se tem interesse nesse tema ou não, e eu peço desculpa se o tema não interessa a quem estiver nos ouvindo, né? Essas buscas, tu tem uma história que começou muito cedo, lá na adolescência ainda, de uma busca que não é comum nos adolescentes, nem da época que tu era adolescente e nem de hoje, né? Mas isso também não tem muita relevância diante do fato de que tu estava com uma energia interna querendo sair como se fosse o desabrochar de uma flor. É uma energia incontrolável. É como se fosse a tua esposa, com 9 meses de gestação, ela não tem controle sobre o nascimento do filho, da filha de vocês. Ela vai nascer. Então, tu tivesse a felicidade, eu acho, de perceber essa energia incontrolável, não reprimisse ela, deixasse ela brotar, ela perfumar a atmosfera como se fosse o perfume de uma rosa, né? Uhum. Seria legal que as pessoas que estivessem nos ouvindo e também nunca tiveram essa preocupação, que abrisse um espacinho de observação dessas coisas que acontecem, que a gente até atribui ao acaso. Às vezes, que coincidência, aconteceu isso comigo. Que coincidência, estou aqui na Austrália, estou aqui em Sydney. Estou sozinho. Tu estava experimentando um momento de solidão, que o Osho fala um momento de solitude. Tem uma diferença entre solidão e solitude, né? O teu momento, creio eu, que era de solitude. A solidão é um preenchimento. Tem um buraco em ti que tu quer preencher com a solidão. A solidão diz isso para ti, preenche aqui, bota alguma coisa nesse lugar. E a solitude não. É um estado de presença contigo mesmo, sem necessidade de preenchimento de nada. Perfeito, é isso aí, é lindo. E realmente, cara, assim, é um chamado mesmo, né, que a gente sente, não é intencional, a vida começa a nos conduzir a isso. E parece que o mundo inteiro faz uma pressão contra, né, digamos, essa busca, esse mergulho, né, esse chamado para dentro de si, né. Muitas vezes a gente sai em busca disso que, na verdade, a gente não sabe exatamente o que é que a gente está buscando. Enquanto a gente está no processo de busca, a gente não sabe o que é que a gente está buscando. A gente só sente esse ímpeto. Aí tem um ditado hindu muito bonito que diz assim: aquele que está em busca de si mesmo acaba encontrando Deus. E aquele que está em busca de Deus acaba encontrando a si mesmo. É muito lindo isso. E verdadeiro. Porque no final das contas, que foi o que o Mano de Nazaré descobriu, eu e o Pai somos um, então não há separação. Então a busca por Deus ou a busca por si mesmo é a mesma busca. Né? E quando tu descobre essa dimensão de consciência, né, isso se revela, né, como verdade. Aí a gente começa a entender tudo o que os grandes sábios falaram, assim, né? A mensagem deles, que o processo que eles viveram é o mesmo. Exatamente o mesmo. Krishna, Buda, Cristo, Lao Tse, Confúcio, Sócrates. Todos esses caras viveram o mesmo processo. É a descoberta de uma nova dimensão na nossa experiência de ser humano. Mas tu citou um conceito novo agora na nossa conversa. Tu citou a palavrinha consciência. Daqui a pouco estava citando autoconhecimento. Daqui a pouco nós estávamos falando sobre autoconhecimento, sobre aparências que temos versus a essência que somos, né? Agora tu trouxe um outro conceito, que é consciência. Consciência e a essência que somos é a mesma coisa. Então vamos deixar bem claro isso, né? Eu tenho uma mania de ficar me detendo, às vezes, é uma coisa racional que eu não sei se eu estou certo ou errado. Eu me detenho muito nas expressões, tanto que eu digo, quanto eu escrevo, quanto as pessoas dizem. Porque eu acho que, através dessas palavras e frases montadas, tem ali a mensagem a ser transmitida. Então, não é que eu seja muito cri-cri nessa coisa de ficar me detendo nos conceitos, né? Nos grupos de estudo que eu participo, eu digo, olha, presta bem atenção. Tem um conceito desse autor aqui que faz uma diferença entre emoção e sentimento. Isso não importa, não é sinônimo. Esse autor está dizendo que emoção não vem do ser. A emoção vem do ego. E que sentimento é da nossa essência. Mas isso é irrelevante. Bom, para o meu tipo de razão, não é relevante. Né? Não, com certeza. Linguagem é super importante, né? É verdade, né?
O ponto é que a linguagem, ela está dentro dessa dimensão da dualidade. Então, quando a gente fala de consciência, dessa dimensão de consciência, a gente está falando de uma dimensão não dual. Ou seja, é uma dimensão além da mente humana. Então, o que a gente faz transmite essa descoberta, essa mensagem, né, de que nós somos consciência aqui e agora. Quando a gente transmite essa mensagem, o que a gente faz é impossível, porque a gente tenta traduzir o intraduzível. Sim, sim. Mas a gente gosta de fazer isso, então a gente segue fazendo. Então, a linguagem nunca consegue contemplar essa dimensão não dual, né? Porque a linguagem em si já é dual. Quando a gente chama isso de consciência, a gente já está limitando essa dimensão, né? Qualquer nome que a gente dê para isso, a gente já está limitando essa dimensão. O autor que eu acho que tu também gosta bastante dele, que é o Eckhart Tolle, ele fala desses rótulos, dessas labels, dessas definições, né? Quando eu digo assim, que linda rosa vermelha perfumada, olha quantos adjetivos eu estou colocando naquele ser que está na minha frente, que eu estou chamando de rosa, dando a cor vermelha e dizendo que ela exala um perfume. E quando eu digo isso, eu já não estou mais falando daquele ser que está na minha frente ali. Eu já estou delimitando ele nesses 3 adjetivos. E mais o linda, né? Ela é linda, ela é vermelha. Exatamente. Eu acho que tem mais coisa a ver com o que tu está falando para aí. Um exemplo bem simples, mas tu pode até sofisticar isso nas nossas relações sociais, humanas, familiares, fraternais, não fraternais. Quantos adjetivos tu usa para rotular as pessoas, né? Então, fala para mim um pouquinho aí, porque esse autor que eu me referi, ele é muito rico. Tem um livro que ele escreveu, que é Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência, que nós estamos estudando em grupo pela 3ª vez. Não são as mesmas pessoas, né? E às vezes entra um, sai outro, e a gente estuda vários autores, dentre eles o Tolle, né? Te falei do Curso também, te falei também do Osho, né? Sim. A Joana de Ângeles, também da literatura espírita, né? Então, tem uma obra muito bacana que o Divaldo psicografou, que é da série psicológica da Joana de Ângeles, né? Essas leituras, elas estão dentro de um impulso que as pessoas, puxa, mas eu quero entender um pouco mais sobre tal tema. Então eu vou lá e escolho um autor. Quando a gente escolheu estudar em grupo, é porque nós achamos que era muito mais rico. A minha percepção sobre aquela rosa vermelha perfumada é uma, a da outra pessoa é outra. Então, diante de uma verdade, ou de uma situação, ou de uma realidade, ser do livro do autor que nós estamos lendo, esses olhares diferentes talvez dissipem essa questão incontrolável da gente adjetivar e rotular as coisas, né? Às vezes tu tem uma reunião de estudos e tem uns insights únicos, como tu disseste, é explicar o inexplicável, né? Mas eu acreditaria a essa reunião de almas, que seja virtual ou presencial, se debruçam sobre um tema escrito por vários autores, autoconhecimento, por exemplo, né? Eu acreditaria a essa energia criada por esse grupo em estudo, esses insights. Muito bom. Esse autor aí foi um cara também que marcou aí a minha jornada, muito, assim. Foi um ponto bem importante também, porque quando eu comecei a descobrir meditação, aí eu vi que, puxa vida, mas existem milhares de técnicas diferentes, escolas diferentes, né, filosofias diferentes que abordam meditação, mas eu comecei a transitar nesses vários lugares e comecei a perceber que existia algo em comum em todas essas práticas meditativas, né? E aí quando eu tive acesso ao Poder do Agora, do Tolle, aí cai a ficha, né? Tá aqui o denominador comum. O elo perdido, o elo perdido. Sim, e aí cai um monte de fichas, né? Porque realmente, eu gosto muito da linguagem do Tolle, que é uma linguagem bastante simples e direto ao ponto. É isso que me encanta aí na abordagem desse professor, é essa questão do direto ao ponto, né? Eu gosto bastante disso. Foi incrível, porque realmente aconteceu algo bem interessante, porque eu estudei, esses são livros de cabeceira meus, Poder do Agora, O Despertar de uma Nova Consciência,
Vez que outra eu estou abrindo aleatoriamente e lendo um trecho. E é muito lindo, porque quando a gente começa a viver isso que ele está falando, né, assim, é mais mágico ainda, né, porque a gente começa a reconhecer essa verdade, né. É um reconhecimento da verdade que está descrita ali, né. E foi assim, eu cheguei até a fazer um workshop em Porto Alegre, nem lembro que ano que foi, só sobre os ensinamentos do Tolle. Né, foi um dia inteiro, assim, eu separei entre ensinamentos centrais, aspectos da consciência e aspectos da inconsciência. Porque eu podia experimentar o que estava escrito lá no livro, eu tinha vislumbre desse lugar de consciência, mas o fogo no coração para encontrar essa verdade não tinha ainda, ele estava pegando fogo ainda. Foi então que eu conheci o Mooji, outro professor, né? É uma abordagem um pouco diferente, uma linha um pouco diferente, né? O centro da mensagem é a mesma. E aí eu comecei a assistir, tem muitos né, satsang, né, que significa encontro com a verdade, do Mooji. No YouTube a gente encontra, né? Então isso é uma das coisas boas dessa tecnologia que a gente vem experimentando. Que antigamente a gente tinha que ir para o alto de uma montanha para encontrar esses tipos de ensinamentos, né? A via direta que a gente chama, né? Esse ensinamento direto ao ponto. Para quem está nos ouvindo, a gente escreve M-O-O-J-I, né? Para procurar no YouTube, né? Ele tem um ashram lá em Portugal, né? Em Portugal, exato. É um cara vivo ainda, né? Que nem o Tolle. E um cara que nem o Tolle plenamente já enraizado nessa dimensão de consciência. Um cara bem, né, ancorado nesse lugar. Assim, tem um campo fortíssimo, assim, de presença, né? Esse cara. E aí eu comecei a assistir muito satsang e a vida desconstruindo, né? A vida com várias coisas desconstruindo na volta. E eu, assim, com aquela ânsia, aquela vontade de... Porque eu estava sentindo aquele chamado, né? Eu sabia que eu podia encontrar isso nessa vida ainda, né? Eu estava sentindo chamado para isso, eu sabia que isso era para mim. E, claro, como buscador, a gente sempre imagina que está muito longe ainda, porque eu sou muito imperfeito, né? A gente sempre tem essa idealização de que a gente precisa ser uma pessoa perfeita para então encontrar essa tal iluminação, para então despertar, para então, entende? A gente não compreende exatamente o que é que a gente está buscando, né? Quando aconteceu, realmente aconteceu uma experiência, foi em setembro, eu acho que 2016, aconteceu realmente uma experiência pontual e essa dimensão se revelou de uma forma irrefutável. Não havia mais dúvidas, né, de que era isso. E era tão simples, Dalton. Tão simples, caramba. É uma sensação muito estranha, porque a gente... Mas como é que esse troço estava aqui o tempo todo? Como é que eu não parei nisso? Como é que eu passei 10 anos, Dalton? 10 anos buscando um monte de coisa para encontrar algo que sempre esteve ali. O óbvio, é a coisa mais óbvia do mundo inteiro. E passa desapercebido. Um breve intervalo e já voltamos. Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Combustível de qualidade, troca de óleo, lavação no Posto Santana tem. Loja de conveniência, padaria também tem. Atendimento de primeira no Posto Santana tem. No Posto de Combustível Santana você vai encontrar um centro comercial para atender melhor você. Venha logo para o Posto de Combustível Santana, Rodovia João Gualberto Soares, 7145 no Rio Vermelho. Estamos de volta. Trouxesse mais 2 conceitos interessantes aí. O conceito de presença, que falou agora há pouco, e de tempo. Eu diria que tem, a grosso modo, 2 tempos. O tempo psicológico e o tempo do relógio, né? Então, 10 anos, se a gente vai pensar no tempo psicológico, como é que eu perdi todo esse tempo? Mas o tempo do relógio que já passou, esses 10 anos, já era. Eu não tenho nenhuma ingerência sobre esses 10 anos, né? Aí tu traz o conceito de presença.
falou agora há pouco a palavra presença ali, né? Que é isso, é esquecer o passado e o futuro e tentar, através talvez da meditação zero. Eu acho bem interessante esse conceito de meditação zero, e quando eu ouvi pela primeira vez, quando eu li pela primeira vez, eu sou graduado em matemática. Então, tu aprende o conceito de limite. Conceito de limite que tu usa para derivadas, inclusive, tu fez administração, tu deve ter em algum momento usado funções derivadas e tudo mais, né? E aí eu fiz uma abstração baseado no limite do número de pensamentos que eu tenho na minha cabeça o tempo inteiro. Eu disse que a meditação zero seja eu trazer para zero o número de pensamentos. Para meu consumo, meditação zero significava reduzir o fluxo de pensamentos de 10 para 5, para 4, para 1, para 0, né? Tô certo? Então, assim, o nome Meditação Zero, ele tem várias referências dá para se fazer, assim, né? Primeiro, porque o zero é a fonte. Não existe número se não tiver o zero, né? Então, o zero é o início de tudo, né? Assim como a consciência é a fonte de todo esse reino manifesto, né? E o que a gente traz também é porque é zero esforço. O reconhecimento da tua natureza como consciência não demanda nenhum esforço. E é zero técnicas, do tipo, descobrir que tu é consciência exatamente agora não demanda nenhuma técnica. É apenas uma descoberta. Descobre algo que já estava aqui. E o que a gente faz é apenas apontamentos. Faz um apontamento para direcionar a tua atenção para essa dimensão consciência. Né? Uma forma de te apontar para algo que já está em ti, né? Que já é a tua natureza desde agora. Porque todas as técnicas de meditação, elas partem do princípio de que está te faltando alguma coisa nesse exato momento. Por isso tu vai usar a técnica para tentar encontrar esse algo, seja bem-estar, seja lucidez, seja ausência de ansiedade, ou seja lá o que for, né? Então, tu geralmente usa uma técnica de meditação para encontrar um resultado no final. E o que a gente diz no Meditação Zero é, não, para aí. Espera aí. Esse ponto B que tu quer encontrar, ele já está disponível aqui e agora. Apenas nota. Ou seja, tu já é aquilo que tu está buscando. Né? Essa é a verdade essencial. Que quando tu olha a partir da perspectiva da mente ou do ego, isso não faz sentido nenhum. Como assim eu já sou aquilo que eu estou buscando? Mas espera aí, se eu estou buscando é porque eu sinto carência disso. Sim. Eu quero me tornar algo, né? Eu quero ser algo diferente do que eu sou agora. Quando tu descobre que, na verdade, o que tu está buscando, no final das contas, é a tua essência como consciência. Que muitas vezes ela se manifesta eu observo 4 fatores diferentes. A busca por felicidade, a busca por paz, a busca por liberdade e a busca por amor. Eu digo que são as buscas essenciais na nossa vida. Né? Tu está correndo tanto na tua vida para o quê? Paz, amor, liberdade ou felicidade? O que é que tu está querendo encontrar? Qual a experiência que tu quer ter e sustentar na tua vida? Paz, amor, felicidade ou liberdade? Às vezes é um pouco de cada uma, às vezes é 2, às vezes é uma só. Eu sinto que a minha busca mais essencial sempre foi por paz. Claro que as outras coisas também, mas paz para mim era algo muito relevante na minha experiência. Só que eu só fui me dar conta de que eu sempre busquei paz depois que eu descobri essa dimensão consciência na minha experiência. Como é que a gente faz, Otávio, quando tu tem essas 5 buscas e no meio dessa busca, dessa caminhada, tu te depara com o inverso, tu te depara com a dor, tu te depara com a agitação. Como é que a gente reagiria, então, já que eu não encontrei ainda a minha consciência, essa busca de 5 situações é uma caminhada. Mas no meio da caminhada a vida continua. As minhas vicissitudes, as minhas situações. E aí como é que eu reajo diante dessa... Eu poderia dizer assim, puxa, mas eu estou buscando exatamente o oposto, que droga! Logo comigo que aconteceu isso. Sei. Como é que a gente faria, então, para tentar entender um pouco mais como é que esse mecanismo aí do que droga, né? Da paz, né? Sim. O que acontece, Daltro, assim, tem uma parábola que é interessante, que dá para ilustrar nessa tua questão.
Sabe quando tu bota um filme para assistir ali no Netflix? Sim. Tu bota o filme, tá sentado na poltrona do teu sofá, começa o filme. Todo filme tem um personagem principal, que a proposta do filme é que tu te identifique com esse personagem. Então, ele vai ter alguns elementos que tu vai te identificar com ele. E daqui a pouco, quanto menos perceber, tu tá chorando junto com o personagem principal. Tu tá te angustiando, tu tá sofrendo junto com o personagem principal. Então, ali acontece um processo de identificação. Identificação significa fazer o mesmo de, né? Então, eu me identifico, eu faço o mesmo do personagem, e por isso eu sofro aquela experiência. Só que quando termina o filme, tu fala, ufa, terminou o filme, peraí, não aconteceu nada comigo. Eu tô livre do filme. Eu sou livre do filme. Nada que aconteceu com o personagem me afeta. Agora imagina que o que está no sofá é tu como consciência. Consciência está no sofá. O filme é a vida do Daltro. Ou a vida do Otávio, ou a vida do João, ou a vida da Maria. O Otávio e o Daltro estão experimentando as aventuras de ser Daltro e de ser Otávio. E nessas aventuras tem alegrias, tristezas. Tem coisas boas, coisas desconfortáveis. Tem sofrimento, tem coisas prazerosas. Certo? Tem a dualidade. Então, esse processo do despertar da consciência, basicamente é a consciência que está sentada na poltrona do cinema e ela apenas se dá conta. Peraí. Eu não estou dentro do Otávio, eu não estou dentro do Daltro, eu não estou limitado ao Daltro. Nada do que aconteça com o Daltro me afeta, eu, consciência. Então a consciência, enquanto rola o filme, ela acorda desse processo de identificação com esse personagem, com o ego, com essa estrutura, né, física, energética, emocional, mental e espiritual, inclusive. Então, esse processo de identificação está acontecendo, a consciência acorda, ela tem um vislumbres desse acordar. Só que por força do hábito, a consciência volta a se identificar. Entende? Quando ela volta a se identificar, nesse processo de identificação, ela passa a ser a sofredora das aventuras, das emoções, dos processos de pensamento. Ela está sofrendo, esquecida de si mesma. Entende? Então, a gente passa a maior parte do tempo com esse processo de identificação. Nós, como consciência, identificados com esse personagem, Otávio Daltro. Então, aqui a gente é o sofredor da vida, dentro dessa perspectiva. E aí eu tento encontrar uma saída dentro dessa dimensão. Só que não tem saída dentro dessa dimensão. Somente quando a consciência acorda é que ela vê, peraí, eu sou livre do sofrimento do Otávio. Eu estou em uma outra dimensão, mais ampla, mais profunda, anterior e sempre presente. Então é o teu senso de eu que se desloca do Daltro para essa consciência. Então tu te torna essa consciência que está observando as aventuras do Daltro. Dessa perspectiva aqui, tu encontra a liberdade. Que os filósofos, sábios, poetas sempre falaram. E quando tu encontra um desses aspectos, os outros ficam disponíveis. Liberdade, paz, amor e felicidade. Quando tu encontra um, os outros ficam disponíveis para a tua experiência. Percebe? A gente tem que ver o momento certo de terminar a película. Porque nessa tua analogia, o ser sentado no sofá só se dá conta disso quando o filme termina. E talvez o nosso desafio seja nos darmos conta disso durante o filme. Durante o filme, isso aí. E daí tu vê que é possível a gente estar consciente enquanto sofre as aventuras da vida. Ou seja, tu vai integrando aos poucos essa dimensão de consciência no teu cotidiano. E aí é que o jogo começa a ficar legal. E aí é que a gente começa a encontrar uma vida muito mais harmônica, muito mais pacífica, mais amorosa, mais livre, mais... A vida vai funcionando a teu favor.
Otávio, tu é graduado em administração de empresas e como é que tu faz para administrar esse impulso que te joga para dentro e ao mesmo tempo para fora? Por exemplo, tu começou com uma busca de ti mesmo através do autoconhecimento, tivesse um Uhum, insight, essa é uma busca para dentro. Mas ao mesmo tempo tu uhum. tem um trabalho para fora, Sim. quase que como se fosse um arauto a dizer para as pessoas: atenção, existe, existe isso aqui, tem essa Aham. película ali, tu não te confunda com o ator do Netflix, né? Então são dois movimentos que tu faz, para dentro e para fora. Como é que se Sim. administra isso? Legal, legal, legal. O que acontece depois que a gente começa a mergulhar nesse processo de autoconhecimento, é aquele movimento natural. Algumas pessoas sentem mais forte isso, outras nem tanto, mas eu senti bastante forte isso, né, de partilhar as descobertas que eu fui fazendo, né, assim, de ir partilhando com outras pessoas isso. E eu sempre gostei disso, né, de transmitir, né. Eu também, na época da faculdade, a minha intenção era seguir na carreira acadêmica. Eu queria fazer mestrado e dar aula de administração Sim, na sim, sim. faculdade. Aham. E daí, quando eu comecei nesse processo de autoconhecimento, também isso já estava em mim, assim, essa questão de passar adiante a mensagem, né, de transmitir isso, né. E então esse foi um impulso muito forte, né? Assim, e eu comecei a fazer naturalmente, espontaneamente. Só que tem um amadurecimento que vai acontecendo, né? E é muito aos poucos. Para mim sempre foi tudo muito gradual, assim, tudo muito aos pouquinhos. É óbvio que o ego está sempre presente, né? Assim, ele tá sempre. O ego não morre de fato, né? Tem um ditado que diz assim: o ego é um péssimo mestre, mas um ótimo servo. Aham. Entende? O que acontece é que, aos poucos, quando tu vai amadurecendo esse despertar, tu vai vendo que o ego ele sai do trono e ele começa a servir essa inteligência da consciência, essa inteligência de observação. Ele começa a se colocar a serviço, né? Porque aqui a gente está interagindo aqui, né? Então Uhum. tem essa dimensão que está consciente da interação, exatamente agora, está consciente da experiência do Otávio, é a mesma dimensão que está consciente da experiência do Daltro aí. A gente está observando as nossas experiências aqui. Mas, ao mesmo tempo, tem o Otávio aqui falando, né? E é Uhum. o ego, o Otávio se expressando, né? O ego nada mais é do que o senso de eu pessoal, o senso de ser uma pessoa. Então tem o Otávio. O Otávio não tem um ego, o Otávio é o ego. Entende? Ah, Ele é o senso de eu pessoal. Esse eu pessoal tem uma história passado e tem uma projeção de alguns anos de vida mais futuro, né? Então esse senso de esse eu psicológico que está na dimensão temporal, né? Que está na dimensão dual. do tempo, dual, exatamente. Né? Então ele está aqui, só que durante uma vida inteira ele está no trono. Ou seja, a gente está seguindo o que essa entidade psicológica anseia a partir das suas carências. A carência é fundamental, né? E é uma sensação de que falta algo ainda para mim. Parece que eu não cheguei ainda onde eu queria chegar. Uma sensação de estar sempre faltando algo. Eu não estou feliz ainda, não estou em paz ainda, falta a casa na praia, falta o carro novo, falta um novo relacionamento, falta alguma coisa. Essa Sim. carência permanente, essa carência faz parte dessa dimensão do ego. Não tem como fugir. O ego sempre vai faltar alguma coisa. Quando tu Sim. está olhando o mundo a partir dessa perspectiva, tu sente que falta algumas coisas ou uma carência muito grande que tu precisa preencher, ou algum aspecto que tu poderia melhorar na tua vida. E até então isso é ok, é maravilhoso, é a dimensão do crescimento. Né? Então o Otávio Daltro continua amadurecendo as suas perspectivas de mundo, né? Indo em direção a uma vida mais digna, mais confortável, uma vida de cada vez possa impactar, né, a vida de outras pessoas, entendeu? Esse olhar de ir amadurecendo, tá tudo certo, não tem problema nenhum. Mas apenas a gente sabe que essa dimensão faz parte do ego. E tá tudo bem quando tu sabe disso. O ego não é Aham. um inimigo. Mas no início do processo,
Parece que o ego, porque é ele o causador de todas as tretas e confusão que a gente tem. Pois é. Então, ele parece que é um inimigo, né? No início do processo, a gente tem bastante essa sensação. E daí muitas pessoas trazem essa questão de, eu preciso matar o ego, eu preciso dissolver o ego, eu preciso, né, não preciso dar atenção, ouvidos ao ego e tal. Depois tu vai amadurecendo também essa questão e vai vendo que não é esse exatamente o ponto, né? Porque essas duas dimensões, a dimensão não dual da consciência e a dimensão dual do eu pessoal, do ego, elas não são dois polos, né, opostos. Na verdade, uma dimensão está dentro da outra. Uhum. A dimensão dual do ego está dentro da dimensão da consciência. A consciência é o espaço onde o ego brota, se desenvolve, né, e ele nem existiria. Ele nem existiria se não tivesse essa dimensão, né? Isso. A dimensão consciência é a dimensão primária da nossa experiência de ser humano. Dela tudo brota, para ela tudo retorna. Então ela é a fonte e o destino da nossa experiência de crescimento e evolução na vida. Entende? Então nós, como consciência, nós não evoluímos. Como consciência, a consciência não evolui. Ela não está sujeita à evolução. Ela já é. Ela já é aqui agora, perfeita e completa. Entende? Mas nós, como individualidades, seja como corpo, seja como alma, nós temos uma jornada. E aqui nós temos uma identidade. Entende? Então, o despertar da consciência é o reconhecimento do absoluto aqui e agora. O que um irmão mais velho nosso disse, Deus é em mim. Entende? É a dimensão consciência aqui e agora, dentro, né, se manifestando através desse corpo. Nesse reconhecimento, né, a consciência reconhece-se consciência aqui e agora. E se tu fundir a tua atenção com o momento presente, tu vai ver que o ego some. Ele não tem espaço para existir. No aqui e agora não há ego. O ego mora no tempo. Deixa eu arriscar uma reflexão aqui que me inquieta. Pensando nos reinos mineral, vegetal, animal e humano, tá? Vamos pegar o mais próximo de nós, que seria o reino animal. Pela própria observação desses animais, seja um animal de estimação, um gatinho, um cachorrinho ou um passarinho fazendo ninho na árvore próximo de mim, a gente observa que eles não têm as mesmas atitudes que nós humanos temos. Por exemplo, quando um vendaval derruba o ninho de um passarinho que ele demorou um mês para construir, tramando galinho por galinho e tal. Se um temporal derruba aquele ninho, o passarinho não fica se excomungando. Eu sou um infeliz, demorei tanto tempo para fazer esse ninhozinho. Justo eu, porque eu... E não sei, ele não tem, aparentemente ele não tem essa postura, porque ele vai lá e recomeça a fazer o ninho outra vez, né? Então dá a impressão que esses animais não têm a presença do ego. Eles não têm o mesmo ego que nós temos. Talvez exista uma figura semelhante ao nosso ego, mas eles não têm. Por exemplo, quando o sabiá pega uma minhoquinha e bota no bico do filhote, ele não pensa assim, eu preciso nutrir meu filhotinho, porque senão ele vai morrer de fome. É algo incontrolável que acontece nesse algoritmo dentro do sabiá, que faz com que ele voe, encontre uma minhoca, leve no bico, não engula a minhoca, e dê no bico do seu filhotinho ali. Mas não há uma consciência ou uma intenção egóica, assim, eu preciso parecer para os outros sabiás que eu sou uma bela mãe, um belo pai, né? Então, eu me pergunto, quando a gente se diferencia desse reino, nós temos uma razão, a capacidade de raciocinar, né? Só que tem uma venda casada aí. Junto com a capacidade de raciocinar, tem a figura, que não é demoníaca, como tu acabou de dizer, do ego, que força a minha identificação com as minhas aparências, com os meus títulos, com a minha conta bancária, com a minha roupa, com a minha casa. Então, eu fico pensando, qual é a função e qual é a utilidade nesse concerto perfeito da essência de Deus, né? Dessa figura do ego se
a minha busca é apenas pela consciência. Por que para eu despertar a consciência, eu preciso passar pelo ego? Não legal, sei se tu entendeu o meu questionamento, né? Porque parece assim, poxa, mas tu quer salvar a princesa que está no alto da torre? Tá, mas tu vai gramar, tu vai passar por um monte de espadachim. Quer dizer, qual é a função desse ego na minha busca da minha consciência? Por que eu tenho que passar por ele, ou aprender sobre ele, ou dissolvê-lo, ou torná-lo um bom serviçal, já que ele não é um bom mestre, né? Sim, legal, show. Então, eu acho que vale uma distinção interessante aqui, porque gosta da parte conceitual, assim, que é a diferença entre mente e ego, né? Assim, como eu vejo isso, é assim, a mente em si, que é justamente uma nova dimensão dentro da nossa espécie, né, que diferencia da espécie animal, né, é justamente a mente, né. A mente em si é uma ferramenta que nós temos como ser humano. Ela é neutra por natureza, né, assim, ela é uma ferramenta incrível. Ela tem duas capacidades básicas, memória e imaginação. Entende? Assim, então, aqui ela faz a dimensão tempo, né? Memória, passado, imaginação, futuro. Então, ela por si só é uma ferramenta maravilhosa, né? A gente está justamente agora podendo conversar porque a mente humana criou esse aparelho incrível, internet, esses aparelhos maneiros, né? Então, o ponto é como se a vida ela fosse encontrando caminhos criativos para o desenvolvimento da própria vida. Então, lá tinha o Homo sapiens, né? Em algum momento, o Homo sapiens, o homem que sabe, né? Nesse período aqui, a gente começou a descobrir como fazer fogo, como colher frutos, como fazer isso, fazer aquilo. Então, o homem que sabe fazer as suas tarefas, né? Sabe fazer atividades, sabe fazer ferramentas. Não sei quanto tempo ficou assim, e depois surgiu uma outra dimensão na nossa evolução. O Homo sapiens sapiens. O homem que sabe. Ou seja, tem uma nova dimensão aqui, o saber. Eu sei que eu sou bom em colher frutos e eu sei que tu é bom em fazer fogo. Beleza, vamos dividir as tarefas, a gente sobrevive de uma forma melhor assim. Então, essa dimensão do saber, que é justamente a mente humana, né, trouxe muitas coisas positivas, né? E agora, é como se a vida fosse ampliando a sua criatividade e dentro dessa mente humana surge dentro dela uma outra dimensão, que é o ego. Ainda está dentro dessa dimensão da mente humana, mas é esse eu psicológico, né? E justamente essa identificação da individualidade. Eu começo a sair de um senso de coletividade para ir desenvolvendo um senso de individualidade. Então o ego vem trazendo essa autovalorização como indivíduo, percebe? Durante um período histórico foi muito importante a gente se valorizar como indivíduos, né, no mundo, e entender o nosso real valor, né, e entendendo o meu real valor como indivíduo, eu consigo olhar para a humanidade e dizer, puxa vida, olha que incrível o que o ser humano pode criar no planeta, né, criações todas e benefícios para a nossa própria espécie, né, e para o mundo. Só que parece que chega um ponto que esse desenvolvimento do ego, ele começa a não ser mais sustentável, né? Esse senso de individualidade está indo para um extremo que a gente está vendo o caos total, guerra, sim, conflito, né? Muita coisa difícil em função do ego humano, percebe? Ele é o principal, né, fator aí de agente de crise total, né? Que a gente vem crise social, crise ambiental, crise política, crise financeira, crise ecológica, de tudo, né? Então eu costumo dizer assim, ó, a gente muitas vezes tenta mudar os temas que a gente vive no mundo, mas se o ego permanece dentro de cada pecinha desses sistemas, que é o ser humano, esses sistemas logo são corrompidos. Sim. Entende? Porque o ego, ele parte do princípio de que eu tenho que me proteger. Ainda um senso de individualidade, né? Então, por isso, competição, né? Por isso, autointeresse, né? Por isso, conflitos com os outros, né? Se o ego está presente lá, não adianta tu mudar o sistema político. Se o ego permanece
em cada uma daquelas pessoas lá, não tem Sim. jeito. Uhum. O sistema vai ser corrompido, por mais lindo que seja o sistema, o novo sistema, entende? Uhum. E aí o que acontece? O que está surgindo agora, nessa nova fase, né, da nossa espécie, que é uma transição necessária e fundamental para a sobrevivência da nossa espécie, é o surgimento do terceiro sapiens aqui. Homo sapiens, sapiens, sapiens. Consciente. Consciência, exatamente. O terceiro sapiens é consciência. É uma outra dimensão da nossa experiência, que começa a trazer uma série de outras implicações, né? E a gente vem experimentando isso aí há uns 4, 5 anos, né? A transformação a nível individual, que isso começa a ocorrer na gente, é muito lindo. E aos poucos a gente começa a projetar isso a nível social. Como que seria uma sociedade com pessoas mais voltadas para o coletivo e menos para a sua individualidade, pessoas mais amorosas, pessoas mais pacíficas, sem fazer tanta guerra, tanta conflito, sem tanta resistência ao que é, né? à inteligência da própria vida, né? E, enfim, uma série de fatores, né, que começam a afetar. Eu vejo assim, a vida está evoluindo. A vida está sempre evoluindo e ela está sempre expandindo em criatividade, sempre criando coisas novas, sempre criando. A vida permanece nessa tentativa e erro. Caos e ordem se intercalam ciclicamente. Né? Então tem um pico de um caos, a gente está vivenciando um pouco isso, né? Estamos indo em direção a um caos, né? Em todos os sentidos na sociedade. Mas esse caos daqui a pouco vai se tornar uma nova ordem. Essa nova ordem vai se sustentar durante um tempo e daqui a pouco vira um caos novamente. Percebe? Assim foi toda a história de todas as nossas civilizações antepassadas. Caos e ordem. Né? Então não tem como fugir disso. Né? Só que é isso, o que a gente está experimentando é esse caos e vai surgir essa nova dimensão, que já está surgindo em várias pessoas ao redor do planeta inteiro. Eu tenho visto que a gente acaba conversando com muitas pessoas que estão vivendo esse processo, né, e conhecendo vários outros projetos, né, que também têm esse mesmo propósito, né, de proporcionar e despertar aí para a nossa civilização. Então a gente vê pessoas de 20 e poucos anos, Daltro. É lindo de ver uma gurizada assim de 20 e poucos anos vivendo esse despertar e falando sobre isso, né? Assim como pessoas de idade, às vezes pessoas na beira da morte encontram esse lugar, né? E isso já é um ganho maravilhoso. Um breve intervalo e já voltamos. Rádio Ilha Capital. Ilha da Magia, Florianópolis, Santa Catarina. Pensou em transporte? Pensou 048 Turismo. Garantia de conforto, pontualidade e segurança. 048 Turismo conta com vans, micros e ônibus. A empresa conta com seguro total de passageiros, higienização diária e atendimento personalizado. Visite o nosso site www.048turismo.com.br. Aguardamos por você. Estamos de volta. Eu falo em juventude, eu lembrei que tu tem 2 filhas. E existe o Otávio papel de pai e existe o Otávio função de pai, né? A gente tem papéis e funções na nossa vida, né? O ego se utiliza dos papéis. Eu sou chefe de fulano, mas a função daquela pessoa, tu como pai, está conseguindo separar na criação das tuas filhas o papel de pai da função de pai, porque essas tuas filhas vão ser daqui a pouquinho esses adolescentes que vão estar impactando positivamente essa energia planetária, né? Mas é muito comum a gente também se identificar com o papel de pai por um tempo exageradamente longo. Então daqui a pouquinho tu tá tratando a tua filha de 11 anos como se ela tivesse 5. Sim, entendi. Ali está o papel de pai, Otávio, esquecendo de que a função dele naquela idade de 11 anos, da tua filha mais velha,
não requer que tu haja como aquele pai lá de 6 anos, né? Então, essa dificuldade que a gente tem, isso eu falei de paternidade, mas podia ser maternidade, podia ser também papel de avô, podia ser papel de patrão, papel de funcionário, papel de gerente. A gente, assim que eu te referi ao filme, que eu achei uma analogia fantástica, né? Que tu vê o personagem desempenhando um papel, a gente tem papéis sociais, né? Então tu pode querer parecer um bom pai para a sociedade também, tu está desempenhando um papel de pai. Mas se a gente abstrair esse papel de pai idealizado na nossa sociedade, porque tem outras que o papel de pai funciona de maneira diferente, né? Se a gente abstrair isso aí, a gente vai cair na função de pai. Legal, qual é a legal. função de pai? Tu tem uma função, talvez, diante das tuas 2 filhas, que de acordo com a idade delas e maturidade delas, vai prepará-las para esse novo mundo, né? Mas a função do pai Otávio, como é que tu consegue, mais uma vez, como administrador de ti mesmo, né? Legal, show. Legal essa distinção. Nunca tinha ouvido falar assim, a distinção entre papel e função. Muito bacana. Assim, Daltro, eu não sei, cara, porque a gente nunca tem certeza que a gente está fazendo o certo, né? É incrível, né? A gente nunca tem certeza absoluta de que o que eu estou fazendo é o adequado, certo? Então, a gente parte desse princípio básico de que a gente opera a partir de uma incerteza, né? De um lugar que é sensível, não te dá segurança nenhuma de que está certo o que a gente está fazendo. Mas eu me lembro que quando a minha filha mais velha era menor, eu muitas vezes tentei de alguma forma transmitir essa mensagem que eu estava vivenciando, né? Só que eu percebi que isso esbarrava na própria capacidade dela de absorver aquilo, né? Ou a forma que eu falava não era uma forma didática o suficiente para que ela pudesse compreender. Eu comecei a ver que não era por esse caminho, não era pelo caminho do intelecto. Eu tinha que ir por outro caminho, eu tinha que passar essa mensagem de outra forma. E a forma mais direta possível é através do próprio exemplo, né? Ou seja, a minha tentativa desde então foi de trazer esse lugar de presença amorosa para a relação. Presença amorosa, essa é a sacada. Então, não tem idade, não tem abstração, não tem intelecto. Isso. Em qualquer idade, em qualquer situação, ela vai perceber essa presença amorosa do ser que está na frente dela, que se chama Otávio. Isso. E a mensagem, ela está sendo passada silenciosamente. Talvez, em algum momento, né, ela talvez tendo acesso a essa informação, quando tiver mais adulto, tiver esse interesse, né? Aí, daí ela vai faz o link, ela faz o link, né? Isso, ela faz o link e vai entender que a mensagem estava ali, sempre esteve presente, né, na nossa relação, que é muitas vezes, eu sempre me conectei com minhas filhas, as duas, de ter momentos, breves momentos, não precisa ser longos, mas breves momentos de contato, olho no olho, no silêncio. Silêncio, olho no olho e aquele transbordamento da presença amorosa. E pronto, aí volta, né? Volta. Mas ali tem uma eternidade ali, naquele lugar. Tem uma eternidade ali naquele lugar. E o ser nela reconhece o ser aqui em mim. E quando aquele ser despertar a nível de entendimento racional, tudo isso certamente vem à tona, né? Esses diálogos que tu te referiu aí com a tua filha são quatro entes, 4 entidades, né? O Otávio, ser e ego, e a tua filha, ser e ego, né? Então, às vezes a comunicação se dá cruzada, ou seja, o Otávio, ser, tentando falar com a tua filha, ego. Agora tu te referiu a ideal, né? Que seria a comunicação ser com ser. Essa seria a ideal, né? Mas também é um exercício que... Um exercício não, que uma coisa curiosa e meio paradoxal que o Tolle fala, tia, assim, se tu busca, tu não vai encontrar. Por exemplo, se eu quiser ferrenhamente despertar a consciência, pode ter certeza que tu não vai conseguir. Não é uma intencionalidade, pelo que eu entendi, do que nós lemos, né? Tu não pode desejar despertar a consciência.
E é um processo que vai depender da tua maior ou menor capacidade de estar presente, menos no passado, nada no futuro e mais no presente, né? Estado de presença, que isso vai surgir, mas tu não tem que dizer assim, bom, agora eu vou esquecer o passado, esquecer o delírio e vou estar presente porque eu vou finalmente me iluminar. Pelo que ele descreve nos textos que a gente leu dele, isso não deve ser uma intenção. Se for uma intenção, é mais uma manobra do ego. Conceitualmente, sim, é bem assim. O que tu precisa fazer para tu ser aquilo que tu já é agora? Nada, né? Então, tu já é consciência agora, essa é a verdade última. Tu já é consciência agora. Então, tu não precisa fazer nada para ser consciência agora. Só que, Otávio, eu não noto que eu sou consciência agora. Eu não consigo perceber. Não, daí ok. Aí tu pode fazer alguma coisa. Tu pode ir em direção a esse reconhecimento. Percebe? Pela meditação. Pela meditação, ou por satsang, ou apenas ouvindo, ou apenas caindo uma ficha. Às vezes acontece espontaneamente para algumas pessoas. Sim. E todos nós experimentamos esses momentos de consciência, de dissolução do ego, em alguns momentos da nossa vida. E praticamente todos os dias a gente tem vislumbre, só que a gente não sabe que é isso que está acontecendo. Entende? Eu sempre dou exemplo assim, quando tu viaja, tu vai para um lugar que tu nunca viu. Quando tu chega naquele lugar que tu nunca viu e tu olha para aquela paisagem, ou aquela cachoeira, ou sei lá o que for, o que acontece com a tua atenção? Suspende. Isso. Tu entra nesse... Esse é presença consciente. Tu tá com toda a tua atenção fundida com o momento presente. Naquele instante ali, naquele segundo ali, o ego sumiu da tua experiência. Isso. Tu não está preso em nenhuma memória, não está preso em nenhuma imaginação. Tu está totalmente fundido com a vida no aqui e agora. Então a gente experimenta isso, seja fazendo um hobby, seja fazendo sexo, seja fazendo dançando, cantando, qualquer expressão artística te conduz a isso. Hoje trabalhava muito com meditações ativas, né? Ou seja, o corpo também como veículo, né? De trazer a atenção para o momento presente. Enfim, então a gente experimenta isso de diversas formas diferentes na nossa vida, só que a gente não sabe que é isso que a gente está experimentando. Não associa, né? Não associa. Tudo converge para a consciência, no final das contas. O Tolle tem um dos vídeos, um dos muitos vídeos do Tolle, tem um que ele faz uma explicação desse... que tu dissesse aqui, estado de... Ele faz utilizando as mãos. Ele coloca a mão direita, por exemplo... Eu vou relatar porque a gente está no áudio aqui, né? Para quem está nos ouvindo. Ele levanta a mão direita e associa a um pensamento que tu tenha naquele momento. Depois ele levanta a mão esquerda, um pouco distante da direita, e associa a um outro pensamento. E ele diz, o que está entre as duas mãos é esse estado. Ou seja, é entre dois pensamentos, ou seja, no nada é que tu alcança essa coisa, talvez o orgasmo produza nos seres humanos, falando de sexo, que o Osho gosta muito desse exemplo, né? Exatamente naquele momento ali, tu não tem um pensamento na conta bancária que tem que pagar, e nem na palavra maldita que tu falasse para alguém que tu te arrependeu lá ontem, né? Naquele exato momento ali, tu está experimentando esse estado de presença, de unicidade, não é de conexão com o eterno, né? Sim. Eu acho que é nesse sentido. Quer ver, esse exemplo, na verdade, assim, ele te dá um pensamento e outro pensamento em cada uma das mãos. Para ilustrar, para que tu possa pelo menos direcionar a tua atenção para esse espaço vazio entre um pensamento e outro, né? Isso é uma forma didática de apontar para a consciência. Sim. Só que de fato a consciência ela é o espaço inteiro aonde uma mão está e a outra mão está. Certo. Então, ou seja, quando entra um pensamento, esse pensamento não exclui a consciência da operação, entende? Ele só existe porque ela existe. Isso. O pensamento brota da consciência, fica um tempo aqui no teu campo de percepção e depois ele vai para onde? Ele retorna para esse espaço vazio da consciência, né? No budismo eles chamam de vacuidade, né? Esse vazio, esse nada, né? Que é esse espaço consciente que está aqui agora.
Aqui e agora. Sempre aqui e agora. Muito espetacular. Então, não existe um despertei. Despertei é passado. Na verdade, o despertar está sempre disponível no espaço do aqui e agora. Sim. Então, estou desperto agora? Estou observando minha experiência? Sou a observação da minha experiência ou sou aquilo que pode ser observado? Sim. Então, você pergunta assim, quem é tu? Aquilo que pode ser visto ou aquilo que tudo vê? Aquilo, tipo, se eu te botar essa garrafa aqui na tua frente, quem é tu? Aquilo que pode ser visto ou aquilo que tudo vê? Tem uma garrafa aqui. Se eu dizer pro teu corpo, coloca a tua atenção no teu corpo. Quem tu é? Aquilo que pode ser visto ou aquilo que tudo vê? Tuas emoções. Quem tu é? O que pode ser visto? A raiva, a alegria, a tristeza, medo ou aquilo que tudo vê? E nessa mesma sequência de raciocínio teu ali, como é que eu colocaria a dor que eu esteja sentindo nesse momento por uma doença diagnosticada? Uma dor física de uma doença diagnosticada, tá? Eu poderia brigar com essa realidade e dizer como aquele suposto passarinho que o ninho foi levado pelo vento. Eu sou infeliz, que logo comigo foi acontecer isso, né? Sim. Então, a aceitação da condição que está me acontecendo, seja ela prazerosa ou dolorida, que envolveria... Eu pegaria o exemplo da doença porque eu acho que é crítico. A gente não lida muito bem. Tanto que dos teus 5 pilares, um deles é a paz, né? O outro deles é... O budismo fala da fuga da dor, ele não quer sentir dor, né? Então, sempre que a dor bate à nossa porta, e eu estou dando o exemplo de uma doença, né? Para simbolizar isso aí, pode ser a dor de uma perda entre aspas, de alguém muito querido, né? Seja porque foi embora, seja porque morreu, né? Então, quando essa dor me acomete, se eu não aceitar essa dor, é uma briga perdida para mim, porque ela vai ganhar de mim sempre, essa realidade vai ganhar de mim sempre, né? Tomando o exemplo de um ser muito querido meu, que desencarnou, a morte, assim como tu disseste que a mente é neutra, eu imagino que a morte também seja algo, uma emoção, um fenômeno, uma situação neutra. Ela faz parte do processo da vida, ela está dentro da vida. Agora, o que me faz sofrer com a partida, entre aspas, desse meu ente querido, desse meu amado ser, é o que eu penso sobre ele, e não a morte que o levou. São as minhas lembranças dos bons momentos que eu passei junto, né? Então, dá para a gente imaginar que as emoções estão dentro da minha mente, dos meus pensamentos. Agora, quando eu me refiro a um fenômeno tão natural quanto a morte, que seja uma doença biológica, diagnosticada, seja curável ou não, também eu acho que eu sofro porque eu penso sobre essa doença. Por exemplo, eu posso pensar assim, puxa, quanto tempo de vida eu tenho? Ou por quantos meses eu vou aguentar essa situação, se não for uma doença incurável, né? Até uma dor de barriga pode me deixar irritado. Mas quem é que se irritou? Não é esse ser que está sentado na poltrona assistindo um filme no Netflix. Essa dor de barriga faz parte do filme. Pela analogia que tu nos apresentou, muito legal essa aí, né? Então, como é que eu lidaria com essas vicissitudes da vida, falando especificamente sobre alguma doença que me acometa, no sentido da aceitação? As pessoas pensam que aceitação significa passividade. Não, a aceitação pode ser assim, vou procurar um médico, vou tomar um remédio, vou fazer tudo que tem que fazer de acordo com os protocolos existentes da ciência e da medicina ou da vida, vou tomar um chá. Né? Mas a aceitação da minha dor, da minha doença, ela não exclui as minhas atividades de administrá-la, né? Então, como é que eu lidaria, Otávio, com essa aceitação no sentido de não brigar com a realidade, mesmo diante de uma realidade que, aos olhos da sociedade e aos meus olhos também, por consequência, não é agradável? Legal.
O que me vem aqui de bate-pronto é citar o Drummond de Andrade. A dor é inevitável, o sofrimento opcional. Então, acho que é uma boa síntese de tudo isso que tu trouxe. Quando a gente fala de dor física, né, ou doença, ou algum problema físico mesmo, assim, não é mole, porque a dor, né, quando é dor crônica, ela vai te levando para um lugar de realmente de muita dificuldade de lidar, ou fica de mau humor, né, a tua energia fica lá embaixo, né. Então, realmente, não é moleza. Mas tem muitos estudos da USP, inclusive, na Universidade de São Paulo, que faz bastante pesquisas com os efeitos da meditação para lidar com a dor. E todos os estudos comprovam, assim, bastante essa questão de que a meditação ajuda na diminuição da dor. Em função do quê? Em função do que a palavrinha-chave que tu trouxe, a aceitação. Então, quem pratica meditação tem uma capacidade maior de aceitar as coisas como elas são, de entrar nesse lugar de não resistência ao que é. Não resistência ao que é. Então, a dor é inevitável, no seguinte sentido. Eu perdi meu irmão faz 3 anos, né? E é inevitável que venha uma dor enorme no nosso coração. Mas o que é o sofrimento? O sofrimento basicamente é psicológico. São as lembranças que tu tem da convivência do teu irmão. E aí a gente começa a observar. Toda vez que eu lembro dele, eu sofro. Toda vez que eu projeto o futuro onde ele não vai mais estar, eu sofro. Mas o sofrimento acontece apenas no meu pensamento. Sim. Entende? E claro, se eu penso nisso, vem novamente aquela emoção. Ou seja, a emoção também é engatilhada junto com o pensamento. Então eu fico muitas vezes retroalimentando emoções e pensamentos, tristeza, lembranças, tristeza, projeção de futuro, e aí sempre, né, nesse tema, né, relacionado à figura dele, então aí eu passo a sofrer aquilo, né. Só que tudo isso acontece de forma automática, a gente nem se dá conta. Quando a gente se dá conta de que isso é uma criação minha, somente quando eu me dou conta de que isso é uma criação minha, aí eu tenho, né, a capacidade de modificar aquilo. Senão eu estou dentro do processo e não tenho como sair dele. Então o primeiro passo sempre é se dar conta, ou seja, observar a sua experiência. E meditação oferece isso, né, essa capacidade de ampliar a tua capacidade de observar as tuas experiências. Então foi isso. A dor de ter perdido meu irmão é inevitável, mas eu não fiquei carregando esse sofrimento minha vida inteira. Entende? Assim, as primeiras semanas, claro, a gente fica, mas depois eu lembro dele lá, lembro lembranças boas, entende? E claro, a visão espírita também, da espiritualidade também dá um conforto muito, muito bom nessas horas, né? O teu irmão, no caso do teu irmão, se o pensamento for inevitável, então que seja como tu dissesse. Que bacana que foi aquele dia que fizemos uma viagem e tal. Quer dizer, se for inevitável pensar no passado, então que tu direcione essas lembranças para coisas que são tão importantes que fizeram o Otávio ser o que ele é hoje. Em termos de constituição amorosa. Então, muitas coisas que aconteceram entre tu e teu irmão são constituintes do Otávio hoje, agora aqui, né? E aquelas lembranças que eventualmente te remetam, lembranças não, aqueles pensamentos que te remetam para o futuro, puxa, que pena que o meu irmão não está vendo a minha terceira filha. Tu pode também direcionar o teu que pena para um pensamento assim, certamente ele está percebendo pela minha energia de alegria a minha terceira filha. Ou seja, tu está sendo o médium entre a alegria de ser pai da terceira filha e transmitir para o teu irmão onde quer que ele esteja, porque essa visão espiritualista da vida e de consciências que são não materiais, ele continua como uma consciência, né? Então a comunicação se daria nessa hipótese futura, né? Então, mas pelo que tu está me dizendo, o ideal para a aceitação
não seria pensar nem no passado nem no futuro. Ou seja, não quer dizer que tu vai esquecer do teu irmão. Isso. Se tu não lembrar dele, dos momentos bons que tu tivesse com ele, tu não está esquecendo dele. Eu sou um irmão ingrato, eu não estou lembrando nem das coisas boas que aconteceu com o meu irmão, né? E na hora que tu tem uma alegria muito grande no presente, se tu não tiver a imagem dele te vindo à mente, parece que tu está sendo ingrato também, né? Eu exercito com a presença da minha mãe, que já desencarnou. Toda vez que eu estou cantando, tocando um instrumento, e eu sei que ela gostava muito disso aí, eu sinto como se ela estivesse ao meu lado fazendo uma segunda voz. Ou eu fazendo uma segunda voz para ela, né? Mas eu não lembro dela mais com aquela tristeza de não haver, pessoalmente, não tocá-la, né? Que é uma necessidade da gente tocar as pessoas, né? Sim. Então, legal de pensar nessa direção aí, porque muitas pessoas que nos escutam, Otávio, podem estar ou vivenciando essa dor em relação a outro ou em relação a si mesmo. Está vivenciando uma experiência, um desafio pessoal de superação de alguma dificuldade, né? Então, é legal levar para essas pessoas a possibilidade que o Drummond trouxe. Eu citou Drummond, né? Então, vamos lembrar que agora fica difícil de tu sair da palavra e ir para a vivência. Quem está nos ouvindo, é muito fácil ficar citando Drummond aí, mas vai fazer o que ele disse. Vai ter presença aí na hora que está com uma dor profunda, né? Ou com aquele fantasma, aquela sombra da morte ou do desencarne te perseguindo dia e noite através de uma doença incurável, né? Então, mas aquilo que tu disseste agora há pouco, as pessoas às vezes despertam no final da vida, na velhice. Tirando fora a palavra velhice e pegando apenas o final da vida, também a gente assistindo no YouTube muitos vídeos de pessoas, de crianças, adolescentes com uma doença que eles sabem de antemão que não terá um final diferente da morte. E eles passam uma tranquilidade absurda, tanto para quem está próximo deles chorando, essa futura perda, né? Mas eles passam essa tranquilidade para a gente, né? Então, essa proximidade do ocaso de uma existência, de apenas uma existência, às vezes provoca essas reflexões e dentro delas uns insights, né? Pode ser na velhice, pode ser no momento que a dor me bate a porta com a mensagem de que o meu final está próximo. Tem. Porque o que acontece nesse despertar, né? A gente começa a descobrir e se estabelecer cada vez mais nessa dimensão consciência. A dimensão consciência é a dimensão de observação impessoal da nossa experiência. Ela é uma observação que não te julga, que não fala nada, é silenciosa, completamente silenciosa, ela está fora do tempo. Ela é impessoal, ela não tem uma personalidade, ela apenas testemunha. Então, olha que interessante, dor física. A dor no corpo é observada por essa dimensão da consciência. Só que quando a consciência está identificada com o corpo, assim como a gente se identifica com o personagem do filme, a gente passa a ser o sofredor da experiência. Então eu passo a sofrer a dor física. Quando eu me reconheço como a observação da dor, eu crio um espaço entre aquilo que eu sou e o corpo. E aqui eu amplio a minha capacidade de lidar com a dor. Interessante. Entende? Percebe? Então, eu desgrudo do corpo, né, e reconheço essa dimensão consciência. Tu não está saindo do corpo como um espírito, né? Sim, é apenas um movimento da tua atenção se direciona para essa dimensão de observação. E aqui, então, tu percebe claramente que tu não é o corpo. Tu é a observação do corpo. E essa observação, ela é livre do corpo. Então, nesse lugar, tu repousa. E então, amplia muito a tua capacidade de lidar com a dor. Consegue suportar muito mais a dor física e o desconforto físico. E assim, da mesma forma, dor emocional. Assim, da mesma forma,
confusão mental ou pensamentos repetitivos, negativos, né, que circundam na tua cabeça. Então, desse lugar de consciência, tu sabe que tu não é o corpo, tu não é as tuas emoções e tu não é os teus pensamentos. Tu está observando tudo isso. Quando tu ancora nesse lugar de observação, tu cria esse espaço. E aqui tu consegue lidar muito melhor com as circunstâncias que se apresentam para ti. De uma forma mais lúcida. Tu não está preso dentro das tuas próprias opiniões pessoais. Não está preso dentro da raiva, da tristeza, da aversão. Não está preso dentro dos desconfortos físicos que são inevitáveis, né, nessa experiência de ser humano. Então tu começa a encontrar um lugar livre e imperturbável. Que para mim, durante muito tempo, esse troço de imperturbável não fazia sentido nenhum. Como assim encontrar essa paz imperturbável? Mas eu sofro todo dia, caramba. Mas isso vem com um amadurecimento do processo, né? E começa a ficar na nossa experiência um pano de fundo, que eu chamo de paz, que é tipo uma sensação assim de tá tudo bem. Mas Otávio, cara, eu estou passando por um problemão agora na minha vida, não sei o quê, mas está tudo bem que esse problema esteja aí. Mas Otávio, minha empresa aqui está ruim e tal, mas está tudo bem que a tua empresa esteja ruim nesse momento. Vai mudar. Entende? Esse está tudo bem é paz. E ele vai ficando cada vez mais palpável à medida que tu vai amadurecendo esse despertar. Não importa o caos que esteja acontecendo na tua vida. Está tudo bem que esteja um caos agora. Porque faz parte do jogo. Entende? E a outra frase é tudo passa. Exato. Tudo passa. Impermanência da vida. É uma lei fundamental. Exatamente. Esses entendimentos vão te ancorando nesse lugar. Só que é a consciência que é o fator essencial e o denominador comum de todas as experiências. Então, a gente vai reconhecendo e ancorando e amadurecendo nesse reconhecimento. Então, esse é o processo do despertar. Não é de uma hora para outra, é uma processão, é tipo homeopatia, uma gotinha por dia. A perseverança é uma coisa a ser desenvolvida, porque essa gotinha por dia depende da perseverança, né, Otávio? Por um lado sim, Dalton, mas por outro é o que a gente fala assim muito, tipo, uma vez que tu viu essa verdade de quem tu é em essência, não tem mais como desver. Sim. Então, vai ser jogado para isso mais cedo ou mais tarde, entende? Assim, vai acontecer esse amadurecimento independente se tu queira ou não, se tu tente fugir ou não, porque o ego morre de medo desse processo. Sim. Lembra? Ele está perdendo o trono, ele está saindo do trono, ele está indo para ser um serviçal. Então, ele sente que ele está morrendo, que ele está perdendo poder. Então, ele tem muitas estratégias para continuar comandando a nossa vida. Então, ele resiste. E ele tem uma estratégia que às vezes nos pega, rapaz. É verdade. Por isso, talvez aquela frase do Cristo, né, orar e vigiar constantemente, tenha a ver com isso, né? Perfeito. Orar e vigiar constantemente. Se ele nos pega as traições, tu tem que estar orando e vigiando constantemente, né? Orar é esse pedido de apoio, né? Assim, para Deus ou para teu anjo da guarda, ou seja lá o que for, né? Nesse lugar de humildade, né? Te coloca em humildade para pedir apoio, né? E da outra posição, o vigiai nada mais é do que observação. Sim. Ou seja, consciência. Testemunho eu chamo de observação. O observador, na verdade, ainda é uma parte do ego, né? Que observa os fenômenos e dá um juízo de valor para tudo. Sim, sim. Agora, a consciência não é um observador, ela é observação. É a função observação, a capacidade observação. É neutra. Boa. Não tem nenhuma figura lá, não tem nenhuma personalidade lá. Percebe? Observação é neutro. Então, consciência é observação impessoal. O observador que avalia tudo, critica, julga, dá juízo de valor, entende? Faz todos os processos de mente, né? De reflexão, de raciocínio, de associação. E aí por vai. E aí vai. De comparação, de luta, de ter razão em tudo. Então, o que tu chamou de testemunho, né, é a mesma coisa, só que eu chamo de observação. É sinônimo de consciência. Sim, sim, sim.
Otávio, eu sei que já está adiantada a hora, as tuas filhas devem estar esperando tu vai botar elas na cama, contar uma historinha. Não estou com elas aqui hoje, né? Por outro lado, Otávio, esse nosso assunto poderia varar a noite adentro, né? Pode ser. E eu queria aqui te agradecer mais uma vez por essa tua disponibilidade, que há muito eu vinha desejando conversar contigo, ainda não presencialmente, né? Mas vamos cavar uma oportunidade de encontro presencial que eu acho que vai ser também muito gostoso, como esses momentos que nos aproximaram aqui por um objetivo comum. Talvez a palavra seja autoconhecimento, né? Autodescoberta. Sim, show. Legal, Daltro, assim, já aceito o convite aí de antemão, porque para mim é uma grande alegria poder falar disso, assim, né? É aquilo que faz o coração vibrar, sabe? Assim, falar disso me traz uma alegria imensa, poder partilhar essa mensagem com outros irmãos de caminhada é uma grande alegria, assim, né? E aproveito aí, deixa te convidar, Daltro, aí, e quem estiver aí também nos ouvindo, agora dia 5 de junho, a gente vai ter um retiro online, um domingão, e a gente passa aí junto, conectado, de manhã, de tarde, de noite. Então, aí, quem quiser dar uma espiada aí para ver informações aí, é meditaçãozero.com.br/retiro. Já fizesse vários retiros espirituais que eu já acompanhei. Essa é a 8ª edição desse retiro online. Chama Descoberta da Consciência que Somos. É focada aí nesse processo de descoberta. Na parte da tarde do retiro é toda destinada a oferecer essa descoberta para as pessoas, que as pessoas possam ver com seus próprios olhos o que é exatamente essa consciência e possam experimentar na prática, né? É bem então lindo, repete para nós, é meditaçãozero.com.br/retiro? Retiro, isso. Dia 5 de junho agora. Gratidão. Parafraseando meus amigos franciscanos, paz e bem para ti. Muito bem, por hoje ficamos por aqui e até o próximo Ágora RS. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Oi meninas, tudo bem? Se você é daqui ou está só passeando em Florianópolis, deixe suas unhas lindas. Agende seu horário que eu vou até você. Atendo em Ingleses e região. WhatsApp 41 99871 4580. Beijo! Você gosta de pedalar? Brutus Bike é o ponto seguro da sua pedalada. Serviços, peças, acessórios e equipamentos em geral. Brutus Bike, tratando sua bicicleta com carinho. Na rodovia João Gualberto Soares, 17317, na Barra da Lagoa. Brutus Bike, 999-646883.